Veja, isto é, Época, Carta Capital. Super interessante, Exame, Cláudia, Capricho, Quatro Rodas, Cult, Bravo, Placar. Eu desafio você, ouvinte de Dialéticas, você nunca leu nenhuma dessas revistas? É provável que pelo menos uma delas você já tenha lido, né? E o podcast que discute os temas da atualidade a partir da produção científica vai mergulhar nesse episódio sobre o mundo das revistas. Um formato que foi muito popular no final do século XX, mas que perdeu muita força no século XXI, e a gente vai falar sobre isso. E para falar das revistas, nós temos uma convidada sobre esse assunto, que é a Thalita Magnolo, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela vai participar do programa e vai trazer um artigo da sua autoria. Thalita, seja bem-vinda ao Dialéticas, e eu pergunto já, qual artigo a gente vai debater? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui participando com vocês desse episódio do Dialéticas, e o artigo que a gente vai discutir hoje é intitulado Da Ilustração à Tela de TV, a evolução da expressão artística nas revistas brasileiras. Muita coisa para falar sobre isso, hein? É verdade. E eu também chamo aqui a minha amiga do Dialéticas, a Isabela Gonçalves, que também vai participar do programa hoje. Bela, qual a sua revista favorita, ou melhor, talvez, qual é a sua revista favorita? Talvez ela já tenha nos disse mais, né? Oi, Gil, olá, Thalita também. Então, é um prazer falar um pouco sobre revista. Eu fiquei muito feliz lendo o artigo porque eu me lembrei muito da minha infância, enfim, vem sempre essa memória afetiva. E eu gostava muito da revista Capricho quando eu era adolescente. E hoje em dia eu gosto muito da revista Piauí, eu acho um espetáculo. Eu vou falar mais sobre a Piauí, isso lá no final da antítese, mas agora a gente tem o quadro da tese. E, Thalita, o microfone é teu. Tese. Bom, gente, falar um pouquinho para vocês sobre a história das revistas aqui no Brasil é algo que é muito especial para mim. Por quê? A gente vive falando hoje o quão importante é os meios entenderem o seu público, o quanto que as revistas precisam entender os seus leitores, ou como a TV precisa perceber o seu telespectador, ou mais, como a internet precisa tratar cada um de nós como seres únicos, pensantes e que temos uma personalidade. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Isso não é novidade, muito pelo contrário. Para aqueles que não sabem, o impresso, há muito tempo atrás, já praticava diversas técnicas e estratégias que buscavam perceber o seu leitor e também traziam temáticas, assuntos, formas de tratar determinados aspectos da revista e da tipografia diferentes lá atrás. Bom, o artigo em geral, o que eu acho mais importante de ressaltar nessa produção é o fato de que, primeiro, a imprensa, ela chega aqui no Brasil com a corte portuguesa. E lá atrás, né, nessa época que ela chega aqui com Portugal, ela era exclusivamente pertencente ao poder, né? Não tinha, igual hoje nós temos diversos conglomerados e editoras, era uma coisa muito restrita. E a maioria, se não todos os impressos, eram produzidos fora do Brasil. E eles vinham para cá para serem lidos por pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas e tinham a oportunidade de ler essas revistas. Mas, o que acontece com isso? A imprensa, ela evolui, ela se transforma. Então, no momento que ela percebe que revista de costumes, a caricatura, até um pouquinho mais para frente com a fotografia, os formatos, os folhetins, eles começam a agradar o público, é aí que a imprensa começa a se modernizar, novas tecnologias surgem, pessoas começam a ficar mais interessadas pelos assuntos das revistas. Mas para a gente conversar aqui, né, e eu acho que para ter um debate interessante, o que eu gostaria de mais chamar a atenção sobre essa produção é, depois do século XIX, que acontece um fenômeno chamado segmentação editorial. O que foi isso? Foi quando o mercado começa a observar com mais atenção o seu leitor. Ou seja, é um momento que surgem revistas científicas, revistas de poesia, de culinária, revistas voltadas para as mulheres, para os homens, revistas eróticas. Então, o mercado ele começa a perceber que o público não quer ler só uma revista sobre determinado assunto. O público ele vai se formando. Não é à toa que também surgem revistas, por exemplo, sobre o cinema, sobre o rádio,
as fotonovelas que eram muito famosas na época. E com essa modificação e com essa evolução da produção impressa e dessa diversificação de temas, começam a surgir também aqui no Brasil os grandes conglomerados de imprensa, que é quando a imprensa talvez se firma com mais força no território nacional e tem a oportunidade também de criar outros títulos e criar novas formas de se comunicar. Bom, que momento que foi marcante nisso tudo? O que eu levanto no artigo, e que é uma opinião acadêmica, né, da minha parte, da minha pesquisa, é quando a televisão chega ao Brasil. Para aqueles que não sabem ou não se lembram, a TV chegou aqui no Brasil na década de 50. E ela, inicialmente, era um produto muito caro e muito raro nos lares das pessoas. Então, como que você falaria de um meio que as pessoas ainda não tinham muito contato? E foi aí que as revistas ganham um papel importantíssimo nessa forma de não somente falar sobre a televisão, mas também de comunicar com os seus leitores, né? Diversas revistas que existiam na época, incluindo Capricho, Fatos e Fotos, Manequim, né? Todas elas trouxeram a televisão para suas páginas. Só que existia um meio mercadológico que percebeu também o quão seria importante de trazer revistas que tratassem exclusivamente sobre a televisão. E é aí que entra o nosso objeto, né? Esse objeto que eu trouxe com mais destaque para essa produção, que é a revista Intervalo. Ela foi um produto da editora Abril, ela surgiu em 63 e chegou ao fim em 72, e ela marcou a história da comunicação brasileira porque foi a primeira revista a tratar exclusivamente sobre televisão em âmbito nacional. E o que a gente fica de mensagem, né, para a gente começar agora a nossa discussão? Eu penso que a comunicação, de uma forma geral, mas principalmente o meio impresso, ele cumpriu uma tarefa muito importante, que foi a de perceber o seu leitor, né? O meio impresso, ele carregou consigo diversas utilidades, não somente de informar, mas de ensinar, de instruir o leitor e também disseminar a cultura brasileira, porque foi isso que ele fez desde o dia que ele chegou aqui com a corte portuguesa. Mas eu acho que agora a gente já consegue conversar sobre isso. Antítese. Achei bem interessante, Thalita, essa história da Intervalo, porque quando fala em revista de televisão, duas coisas que me vêm na cabeça, que são aqueles guias americanos, que são famosos, né? E as revistas de fofoca do Brasil, que é um fenômeno que ainda existe hoje, já está na internet, inclusive, né? Mas eu não sabia de uma revista específica de TV e o fenômeno que ela foi. Eu tive isso na aula, na faculdade, mas eu tinha esquecido. Agora tu colocou no artigo que não se sabe exatamente as razões para o final dessa revista, né? Tem versões diferentes ali. Desse levantamento que tu fez, o que tu viu de mais importante? Foi o fato de ter muita concorrência, de vir essa história da fofoca, ou esse tipo de jornalismo, esse tipo de proposta, era uma coisa que ia crescer, subir e inevitavelmente ia sumir? Bom, eu atribuo dois aspectos bem específicos para o fim da Intervalo, né? A gente conseguiu entrevistar diversos jornalistas na época e muitos deles falavam dessa questão da Abril estar investindo em outras revistas. Ao mesmo tempo que a concorrência cresceu, né, todas as revistas traziam informações sobre a televisão, traziam a programação, traziam matérias, reportagens, então a concorrência de fato aumentou muito, mas também a Abril, ela estava com outro foco, né? A gente tem a revista Veja, que existe até hoje, e que foi lançada muito próximo do final da Abril. Então, todas as forças, todos os profissionais e investimentos estavam voltados para a Veja. Eu colocaria um terceiro ponto, que eu acho que é muito importante da gente enxergar enquanto pesquisador de mídia, é que o meio de comunicação, ele se modifica o tempo inteiro, né? Então, eu acredito que talvez a Intervalo possa não ter acompanhado todas as mudanças que aconteceram na televisão e, por isso, também ter chegado a um fim precoce, né? Ela durou muito pouco tempo. Então, eu atribuo o fim dela a esses três aspectos. Bela, você já tinha ouvido falar dessa revista? E você já consumiu algum tipo de revista de televisão?
Bom, essa suspeita, porque a Thalita faz parte do meu grupo de pesquisa no Brasil, e eu acompanhei toda a pesquisa dela quando eu estava na graduação, na iniciação científica, ela estava no mestrado já, então eu lembro de acompanhar ela falando sobre a revista Intervalo, e agora também no doutorado, que ela está pesquisando a revista, e também estou junto com ela no doutorado, enfim. Mas eu nunca cheguei a consumir a revista Intervalo, até porque ela foi até 72, então não tinha como eu consumi-la. Só que eu cheguei a tocar nela, porque a Thalita me mostrou uma vez em um dos grupos de trabalhos que a gente estava, levou uns exemplares e foi legal ter esse contato histórico. Eu adoro ter contato com revista antiga. Mas em relação à revista de TV, eu lembro que eu ficava vendo sempre nas bancas de jornais, eu via as manchetes dessas revistas de TV para eu saber spoiler de novela e tal. E eu acho que muita gente fazia isso. Inclusive, só para a Bela matar um pouquinho a saudade, eu peguei um exemplar aqui para mostrar para o pessoal que não conhece ou que não teve a oportunidade de conhecer. Ela era desse tamaninho, a logo, né, o jeito que ela era, e para curiosidade, né, que foi o que fez ela importante, a programação televisiva que vinha dessa forma. Isso foi o que fez ela importante. Algo que é tão corriqueiro para a gente hoje foi o que fez ela decolar naquela época. Isso é nos anos 70, né? Mas eu lembro que ainda nos anos 2000, 2006, 2007, 2008, eu trabalhava em jornal impresso e tinha ainda sessão de novelas e programação da televisão. Ou seja, isso durou ainda no jornal impresso durante muito tempo. Acho que hoje não existe mais, né? Acho que não há mais necessidade de ter isso na mídia impressa. Mas a Bela já comentou, e uma coisa que eu também gosto bastante, que é essa questão do resgate histórico, que tu fez no começo do artigo, Thalita, de mostrar desde o começo do século XIX, como ela foi evoluindo. E o que chama atenção muito, especificamente na história das revistas, é esse auge, né? Ela tem uma fase ali que dá para ver que é do século XIX até os anos 50, e aí vem a televisão, vem o crescimento do Brasil, a urbanização do Brasil, a gente sabe que tem tudo isso envolvido, e as revistas têm esse boom. Aí tem, todo mundo falou, a Cruzeiro, que foi um fenômeno, tem depois a Veja, que a Veja chegou a ter 1 milhão de cópias. A gente chegou nos anos 90 e tem aquela história, se saiu na Veja, muda tudo no Brasil. E caiu tudo. A gente sabe que a Abril, que era o grande império das revistas, nem existe mais hoje, praticamente, foi vendida a preço de banana recentemente. Além da internet, dá para atribuir mais alguma coisa à falência dessas revistas, Thalita? Então, eu acho que a internet ela tem um papel muito importante, mas, igual eu estava falando com vocês, eu tenho uma teoria acadêmica muito pessoal, que eu acho que envolve também a questão do consumidor, ou seja, o leitor. Ele se modifica junto com os meios, né? É um constante ciclo. Para aqueles que têm alguma familiaridade com a parte de estudos culturais, a gente estuda muito isso. Por que aquele meio faz daquela forma, naquela época, para determinado receptor? E é o que a gente vê hoje. Uma coisa que ficou muito importante naquela época é que as revistas, ainda assim de forma muito precária, de uma forma muito iniciante, eles tinham essa relação com o leitor. Eles tinham as cartas dos leitores, perguntas e respostas, sorteios, votações, ou seja, o leitor, ele se sentia pertencente também daquele meio. Ele tinha vontade de participar daquele meio. E eu acho que a internet, de uma forma muito natural, ela modifica um pouco essa relação, mas a relação permanece. É engraçado isso, né? Porque nós temos uma relação quase que instantânea hoje. A gente manda uma pergunta através de uma rede social para alguma editora, para algum canal, e quase que imediatamente nós já temos essa resposta. Eu atribuo muito a isso, então, da forma como nós entendemos, mas também absorvemos esses conteúdos, né, e como que os meios entendem também o perfil de quem está consumindo determinado conteúdo midiático. Bela, tu nem chegou a pegar o auge da Veja, né? Acho que tu não é da tua época. Tu falou que lê a revista Piauí. Qual é teu primeiro contato com esse mundo das revistas? Tu acho que começou a ter contato com a imprensa justamente no início do declínio, né, das revistas do Brasil. Não sei se no início do declínio, mas eu me lembro, Gil, eu tenho uma memória muito... Por isso que eu falei no início do episódio de memória afetiva em relação às revistas, porque essa questão de revista me lembra muito a minha família e os encontros de domingo. Porque no domingo sempre tinha um café da manhã na casa da minha avó, e aí minha avó era assinante da Veja, e eu lembro que a Veja passava de mão em mão.
E aí eu lembro de todas as discussões políticas que eram levantadas a partir da Veja. Então a Veja, ela funcionava quase enquanto pauteira da reunião familiar, sabe? Os tópicos da conversa do café da manhã, eles eram muito pautados pelo que era noticiado na Veja. E eu me lembro muito, por exemplo, de quando teve o escândalo do Mensalão, e eu tinha 10 anos, assim, eu não lembro exatamente o que era discutido, mas eu me lembro da minha família toda falando sobre isso, e aí aquela coisa de... Eu acho que é justamente por isso que eu gosto de política, porque desde cedo eu tive contato com discussão política dentro de casa. Lógico que eu não entendia nada com 10 anos, mas aí eu fui me interessando e lendo mais. Minha avó falava, lê isso aqui, não sei o que lá. Então, desde cedo eu lia coisa de política. Não, além de Veja, eu também cheguei a ser assinante da Carta Capital no impresso, da própria Piauí. Eu não era assinante, eu comprava todo mês na banca. Mas teve uma outra revista que é muito interessante até falar nisso, que foi a InfoExame, porque era uma revista de informática, de internet, mas isso dos primórdios da internet. Então, era até meio cômico, você compra uma revista em papel para saber sobre a internet. Hoje, eu não sei se ela continua, provavelmente ela nem existe mais, eu acho que se existir deve ser somente no digital. Mas mudar um pouquinho aqui de assunto, nós não temos, acho que hoje, mais esse formato revista de TV. Nós temos revistas de fofoca, e as revistas de fofoca foram para a internet e continuam muito fortes. A gente vê, por exemplo, o UOL, que é um dos principais portais de notícias do Brasil, ele tinha uma seção muito grande, muito espaçosa na capa, todo dia para falar do Big Brother. Então, ou seja, esse universo de televisão, fofoca e tal, ele continua muito forte no jornalismo, ele só mudou de plataforma. Eu queria saber agora, a primeira Bela, depois a Thalita, como é que vocês enxergam esse fenômeno desse segmento agora, saindo um pouquinho dessa revista, mas falando do segmento que a Intervalo começou e que continua hoje muito forte no Brasil. Hoje eu acho que as revistas de TV, assim, elas realmente não têm mais espaço para elas, justamente porque elas também tinham uma questão de hard news, né? Elas trazerem spoiler e tal, então tem uma questão querendo ou não, a internet faz isso muito bem. Mas o que eu acho hoje que é o caminho da revista, que é o que eu acho que a revista Piauí tem feito, Cult, etc., voltar a fortalecer mesmo o jornalismo interpretativo e o jornalismo investigativo mesmo, que era uma coisa, por exemplo, que a revista Realidades fazia. Então, assim, eu vejo assim que jornalismo de fofoca mesmo vai continuar na internet como principal mesmo, até porque fofoca é uma coisa que hoje em dia você tem tanta... E ela vai chega e vai embora tão rápido que não tem como ela ser mais pautada pela revista como ela era antes. Eu concordo um pouco com a Bela. Eu acho que as revistas impressas, assim, né? Eu odeio ser pessimista, mas de fato estão com os dias contados, porque a internet ela oferece a velocidade, né? Então, você saber mais rápido, em primeira mão, com mais detalhes, né? Então, eu acredito sim que isso continua, mas continua de uma forma diferente, né? Uma coisa que eu acho bonita de afirmar é que continua, né? Então é muito interessante ver que algo que começou lá atrás ainda carrega talvez o mesmo perfil, só que num meio diferente. E com relação também a essas outras revistas que a Bela também trouxe, eu tenho uma opinião muito parecida. Eu tenho a impressão que a internet também, ao mesmo tempo que ela enche muito de informação, ela nos esvazia. Então, eu vejo também um potencial muito grande para essas revistas que trazem matérias mais elaboradas, matérias investigativas, né? Eu tenho certeza que elas têm um lugarzinho também aí no coração dos leitores. Eu, por exemplo, continuo gostando desse tipo de jornalismo que é o não factual, né? O mais investigativo, de análise e tal. Tem espaço, inclusive, na internet, no papel, em TV, em podcast. A gente vê agora podcasts trabalhando grandes narrativas e tal. Mas, assim, voltando agora a essa questão do formato, né? A revista está acabando porque o papel não tem mais agilidade na internet. Aí eu pergunto, acabou mesmo? Porque a gente viu que as revistas foram muito mais afetadas no primeiro momento do que por exemplo, os jornais impressos, né? A internet já está com as primeiras revistas. O exemplo disso é o fim do Império da Editora Abril. Só que se tu parar para pensar, faz mais sentido hoje você ter no papel... Os jornais diários passaram a ficar mais com cara de revista, né? Alguns deles deixaram de ser diários, passaram a ser só semanários, ou seja, parecido com revista, e fazem textos mais trabalhados, layouts mais bem trabalhados, ou seja, o jornal impresso está virando uma revista.
Então, a minha última pergunta vai nesse sentido, porque, assim, nós podemos decretar o fim do jornalismo impresso, da revista, ou, por exemplo, casos como a revista Piauí, que surgiu em 2007, já no crescimento da internet, que tu não pode ter uma assinatura somente digital, a assinatura da Piauí tem que ser impresso e digital junto. Aliás, muito chateado com a Piauí por isso. Eu queria ser assinante aqui, mas eu não quero pagar pelo papel que eu não vou poder receber. Mas ok. E também eu pergunto sobre isso, se existe um nicho de mercado para o papel também, nisso que vocês falaram, desse jornalismo mais bem trabalhado, e se a revista em tablet pode ser alguma coisa interessante para vocês ou não. Eu acho que a revista em tablet é sim interessante, mas eu acho que nem todo mundo tem o costume ainda de ler em tablet. E eu não sei, não é uma coisa que me pega ainda. Talvez se eu tiver um tablet e tal, pode me pegar, mas por enquanto não me pega. Eu prefiro mais ler mesmo as coisas no site mesmo, por meio de um acesso digital. Mas assim como você, Gi, eu também não assino a Piauí, porque eu acho caro para quem tem só o acesso digital. Eu acho que eles tinham que fazer um acesso aí mais barato só para quem quer assinatura digital mesmo. Mas agora, para as pessoas, eu acho que um caminho para as revistas, assim, eu não acho que vai acabar, mas eu acho que vai mudar um pouco a forma de consumo, assim como com o CD e o vinil. Eu acho que muita gente vai continuar comprando algumas revistas por uma lógica quase afetiva mesmo, sabe? Assim como a gente viu com a Cult mesmo. A Cult, hoje em dia, tem assinatura digital, mas também tem assinatura de papel, e é uma assinatura cara, porque tem um produto ali que é um produto quase visual, artístico mesmo. E eu acho que esse caminho para a revista é muito interessante. Por exemplo, valorização de artes visuais mesmo. Por exemplo, um fotojornalismo com fotos de qualidade, sabe? Imagina você receber uma revista, assim, sabe? Com um trabalho jornalístico super bem apurado e investigativo, exclusivo, com uma série de fotografias feitas por um grande fotógrafo brasileiro, como o Sebastião Salgado, por exemplo. É uma coisa que você compra pelo valor agregado daquele produto. Eu concordo totalmente com a Bela. Eu acho que é importante a gente sempre ter em mente que tudo muda de acordo com o consumo, né? Então, as coisas podem mudar, mas eu acho que algumas perspectivas, elas ficam. Eu acho que essa questão da nostalgia é algo que está muito latente na gente agora, é algo que a pandemia nos trouxe, né? Então, eu, por exemplo, eu adoro ter essas revistas de papel comigo, eu gosto de folhear, eu gosto de ler, eu gosto de até sentir o cheiro das revistas, né? E eu conheço pessoas que têm esse perfil também, que compram determinada revista porque ela é bonita, porque ela é totalmente esteticamente agradável aos olhos, elas têm esse conceito, né? Às vezes compra mais pelo conceito do que pelo conteúdo. Então, eu acredito que exista algumas possibilidades, mas, assim, sempre termos em mente que tudo se modifica. Então, assim, talvez a revista ela vai se modificar também de acordo com o comportamento, o perfil, a forma de consumir do seu leitor. Mas eu concordo totalmente com a Bela com relação a isso. Eu também concordo com vocês duas, e eu acho que a Bela falou uma coisa bem importante, que é essa comparação com o vinil, né? Ou seja, existe um público, mas é um público de nicho, não é aquele império que as revistas tinham no passado. Ele tem hoje uma função que é parecido com o que tem o vinil na imprensa, na música, no caso. Porque, assim, eu estou vendo alguns jornais fazer isso, né? Esses semanários bem trabalhados e tal, só que o papel do jornal é muito ruim. Seria mais interessante estar fazendo isso investido no papel de revista. E aqui eu dou um exemplo de um jornal em Portugal, que é o Jornal do Centro, da cidade de Viseu, que era um jornal semanário, sempre foi um semanário, ele é regional, e durante a pandemia ele optou por ir de vez para online, e ao invés de fazer uma edição impressa no papel normal, ele está fazendo revista que sai, não sei se é mensal ou bimestral. Então ele tem um portal de notícias Hard News e revista, com um perfil totalmente diferente. Então eu acho que ali foi uma adaptação legal. Acho muito mais interessante fazer isso do que fazer um jornal de 40 páginas com grandes matérias, mas que em uma semana o papel já está se acabando. Eu acho que tem que acabar o papel jornal e não da revista. Síntese. Bom, na minha síntese eu queria dizer primeiro que não só parabenizar a Thalita, mas gostei muito de trazer esse assunto, porque eu sempre fui um leitor de revista, isso desde a adolescência. A revista foi o que me levou ao jornalismo, não foi o rádio, não foi a TV, não foi a internet,
foi a revista, nem um jornal diário, foi a revista o que me fez querer fazer a faculdade de jornalismo. E eu acho que é importante fazer esse resgate, entender o fenômeno, justamente como a Thalita falou durante a antítese. As coisas mudam, então a gente precisa adaptar a revista para o século XXI, mas não deixar esse formato de lado. Até porque, como vocês duas disseram, falar em jornalismo de revista não é apenas falar no formato, mas é falar também no estilo de conteúdo, em reportagens de análise, em reportagens investigativas, narrativas. Alguns podcasts seguem um pouco disso, como eu falei também na antítese, nós já vemos vídeos. Esse jornalismo mais bem trabalhado é necessário a gente fazer hoje, principalmente em contraponto a esse hard news maluco que cada vez atropela mais e, inclusive, ajuda a proliferar a desinformação. Eu adoro revista. Eu, de vez em quando, compro, por exemplo, algumas revistas por aqui, até por uma questão de aprender o idioma mesmo. Eu gosto muito dessa sensação da revista também na mão, assim como a Thalita falou. É uma coisa que é muito interessante. Eu acho que o processo de fruição da revista também ele é diferente, né? Você lê espaçadamente. Eu me lembro que às vezes eu e meu pai, a gente ia para a praia, por exemplo, e antes de ir para a praia, a gente passava numa banca de jornal e comprava uma revista. Ele falava, escolhe uma revista aí que você queira. Aí eu comprava uma revista, ele ia lá, comprava uma revista para ele, e a gente ficava na praia lendo a revista e tal. Isso é uma coisa que você não consegue ter numa tela digital, assim, esse tipo de experiência. É impossível você ficar lendo revista na praia, num tablet. Eu não me vejo fazendo isso, por exemplo. Então, eu ainda acho, sim, que a revista tem o seu lugar, mas como a Thalita falou, uma lógica muito de nicho e muito específica mesmo. Pois é, eu acho que a provocação que a gente pode deixar aqui para aqueles que nos acompanham é pensar sempre que o meio se modifica de acordo com os leitores, pensar que o que hoje nós julgamos como novo não é tão novo assim, então a gente faz essa chamada para o quanto que é importante nós voltarmos o nosso olhar para o passado, porque é lá que possivelmente nós vamos achar algumas respostas também. E pensar nesse relacionamento com o leitor. Nós somos cada vez mais únicos para os meios. Só que isso já aconteceu lá atrás também. Então, pensar sempre que os meios, eles buscam essa aproximação, esse relacionamento e, claro, naturalmente, a melhoria dessas técnicas. Hoje a tecnologia está ao nosso favor, mas eu acho importante a gente pensar que o resgate histórico, ele sempre é muito importante, porque ele, às vezes, nos dá as respostas que nós buscamos para o nosso futuro, quem sabe? Quadro de referências, Isabela Gonçalves, o que nós temos de sugestão para a temática das revistas? Bom, essa referência que eu trouxe tem a ver com o artigo da Thalita, porque logo no início do artigo ela falou que por muito tempo as revistas ditaram a moda. E isso é muito verdade, as revistas de moda elas tiveram um papel espetacular. Hoje em dia eu já não sei mais como é que tá, mas o filme que eu vou indicar, todo mundo provavelmente já assistiu, mas eu acho que vale a pena sempre assistir de novo, que eu acho uma delícia, que chama O Diabo Veste Prada. Excelente para revista de moda, esse assunto aí. Thalita? Bom, para aqueles que se interessaram pelo assunto, né, e têm curiosidade de pesquisar mais sobre esse âmbito histórico do meio impresso, a minha dica é a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, onde você pode encontrar diversos impressos. O acesso é público, gratuito, e alguns impressos podem ser baixados também. É muito rico e muito interessante, vale a pena conferir. Eu vou sugerir um livro que é, na verdade, Memórias de um Jornalista, mas que tem vou explicar por que isso tem a ver com revista. É o livro do Juca Kfouri, Confesso que Perdi, que ele faz as suas memórias. E por que eu estou falando? Porque o Juca Kfouri foi editor da revista Placar e fez história no Brasil nos anos 80. Ele era o editor que fez uma série de reportagens que mostrava a máfia envolvendo a loteria esportiva. Isso foi muito grande, foi muito polêmico, e mostra que mesmo no jornalismo de revista, que tu pode pensar que é algo mais secundário, né? Revista sobre futebol. Deve ser só blá 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 futebol, que nem a gente vê hoje na TV. Não. Eles faziam jornalismo de verdade, esportivo, e ganharam o prêmio, e foram ameaçados, enfim. Ele conta muito sobre o período dele na revista Placar, que ele ficou no comando no livro Confesso que Perdi, que é uma brincadeira com Confesso que Vivi, do Neruda. É do Neruda, né? Eu acho que é.
A gente está aqui falando de revistas e você está lembrando agora que perdeu o prazo para mandar para uma revista científica, né? Pois é. A gente sempre tem o nosso quadro da agenda, porque nós temos o site dialéticas.com/agenda, Agenda Publix, que a gente coloca aqui vários call for papers de revistas, de livros, de congressos. Semana passada a gente falou, inclusive, de congresso presencial, estamos com saudades disso. E eu pergunto agora para a Isabela, o que nós temos de interessante na nossa agenda para passar para o nosso ouvinte? Bom, vou indicar uma revista para fazer jus ao episódio e vou indicar uma revista da UFJF para fazer mais jus ainda à nossa convidada e também a minha trajetória aí na UFJF. É a chamada da revista Lumina, que é o dossiê História, Memória e Comunicação, entre crises e críticas, que está aberta até o dia 15 de junho. Bem interessante aí. E interessante mesmo é que o Dialéticas, além de ser um podcast independente, ele está virando cada vez mais um podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Que além da Isabela, nós temos já várias participações. Agradeço ao pessoal aí da Universidade de Juiz de Fora, não conheço, mas é muito legal saber que o pessoal está acompanhando o nosso projeto. Sempre um prazer e pode contar com a gente. Thalita, muito obrigado mesmo pela participação, foi muito legal debater essa conversa hoje sobre revistas, a gente agradece muito. Ai, gente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, espalhando ciência, espalhando conhecimento. Foi muito legal. E eu gostaria também de dedicar essa fala, esse programa, para o jornalista Milton Coelho da Graça, que faleceu dia 29 de maio. Além de ter sido uma fonte importantíssima para o meu trabalho, porque ele trabalhou na revista Intervalo, ele foi um grande jornalista, que sempre permaneceu muito firme, né, e lutou pelos direitos, lutou pela liberdade de imprensa. Então, aqui vai o meu carinho e a minha admiração. Inclusive, a gente vai colocar no final do programa uma mensagem, quem estiver no YouTube, a respeito dessa homenagem ao jornalista. Isabela Gonçalves, a gente abriu no começo do ano o Dialéticas para as pessoas trazerem seu artigo, a gente estava aquela dúvida, será que vai dar certo? Será que vai ter alguém que vai querer trazer seu artigo para cá? Será que isso vai funcionar? E está funcionando e vai continuar, né? Me diz, conta aí para nós o que vai ser da próxima semana, quem vai estar na mediação, mas tem mais convidado vindo aí. Tem sim, inclusive até o final desse semestre a gente só vai ter convidado trazendo artigo próprio, a gente já está com o semestre fechado, mas se você ouvinte quiser participar, no próximo semestre a gente já está com a agenda aberta, então é só entrar em contato aí nas redes sociais. Mas o episódio que a gente vai discutir, o artigo que a gente vai discutir se chama Grafite e Crítica Social, uma análise discursiva da figura do índio na arte do crânio, de autoria da Maurília Gomes, que vai participar da Dialéticas pela 4ª vez aí. A Maurília no Dialéticas já é uma coisa assim que ela já é quase um membro honorário do programa, né? Então, o ouvinte, quem já está escutando nós há um tempo, já sabe quem é a Maurília. Bom, agradeço a todo mundo que está ouvindo o nosso episódio. O Dialéticas, como você sabe, é um podcast de divulgação científica independente, feito por estudantes de doutorado em comunicação, estudantes brasileiros. E você sabe, como a Bela já disse aqui antes, você pode participar do programa também. Nós estamos com a agenda aberta para o próximo semestre, para você trazer o seu artigo. Você não precisa se preocupar, isso aqui não é banca, tá? Isso aqui não é uma banca, isso aqui é um bate-papo. Fez uma pesquisa, vem divulgar, vem fazer propaganda dele. E você pode entrar em contato com a gente, você já deve saber. Primeiro, acessar o nosso site, dialéticas.com. Você encontra a nossa agenda lá, você encontra todos os episódios, a versão em vídeo, em áudio, tudo isso. E se você quiser falar com a gente, podcast@dialéticas.com, ou siga a gente também nas nossas redes sociais. O @dialéticas é no Instagram e no Twitter, e no YouTube, o Dialéticas Podcast. Na próxima semana, então, a Isabela Gonçalves comanda o programa com a participação da Maurília Gomes. Até!